Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Efeito Terapia. Eu sou Agnaldo, terapeuta integrativo com base fundamentada na psicanálise. Aqui iremos contar histórias de pessoas reais e seus dilemas pessoais que estão em busca de algum auxílio ou direcionamento. Nosso intuito é de promover a autoanálise, levando cada um a entrar em seu próprio processo de autoconhecimento para uma melhor percepção sobre si mesmo, si mesma. Caso tenha gostado da nossa proposta, siga-nos nas nossas redes sociais, inscreva-se no nosso canal Efeito Terapia, curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam se identificar com as histórias e buscar soluções para seus dilemas pessoais. Bem, vamos à história. Eu me chamo Isis e eu tenho 30 anos de idade. Eu sou uma mulher que desenvolveu a mentalidade e o corpo muito cedo. Aos 9 anos de idade, eu já tinha o corpo formado e eu já estava pronta para me tornar mulher. Eu já menstruava, sabe? E, bom, quem é mulher, sabe, entende. Quando a gente menstrua, a primeira vez que a gente menstrua é como um marco na vida da gente. A gente aprende que a gente está se tornando uma mulher, que a gente já não é mais uma criancinha, que o nosso corpo vai mudar, que as coisas vão mudar, que a gente tem que mudar, crescer. Mas não é bem assim, né? Eu só tinha 9 anos de idade. Bom, acredito que tenha algo a ver com o desenvolvimento precoce, e na época não havia tratamento hormonal como existe atualmente. Aos 14 anos de idade eu já tinha um namoradinho, o qual eu vi cometer suicídio. Ele cometeu suicídio na minha frente. Eu não tive apoio de ninguém na época. O único apoio que eu tive sobre isso foi para me levarem ao enterro dele. Então, eu meio que logo cedo tive que aprender a me virar. Eu não tinha outra opção. Eu tinha que me virar. Eu tinha que aprender a me cuidar. Isso naquela época me gerou muito medo, muita ansiedade e por muitas vezes eu tentei me suicidar também. Desde então, eu prometi para mim mesma que eu ficaria atenta às pessoas ao meu redor e que eu sempre daria o meu máximo para que eu jamais presenciasse uma cena de suicídio novamente. Eu não queria ter que ver ninguém se matar novamente. Então eu cresci. Eu tive outros relacionamentos que foram abusivos, infelizmente. O meu último relacionamento foi há 12 anos atrás. E, bom, nesse relacionamento eu achava que seria um relacionamento bacana, eu acreditava que tinha encontrado alguém bacana, sabe? Alguém com quem a gente pode dividir a vida e que vai acrescentar pra gente. Porém, não foi isso, né? Acabou sendo uma relação super tóxica, muito tóxica. E foi um relacionamento que me marcou tanto, tanto, que até hoje eu ainda não consegui me relacionar com mais ninguém. Desde então, desde aquele momento. Além disso, além de tudo isso, eu me tornei uma pessoa que cuida mais dos outros do que de mim mesma. Eu sou de uma geração, sabe, que vem falando pra gente sobre se aceitar, aceitar a si mesma, aceitar o seu corpo, se aceitar do jeito que você é. E eu me aceitei. Eu me aceitei da forma errada. Eu me aceitei extremamente gorda, pesando mais de 100 quilos, comendo até mesmo os fiapos de tecido das minhas roupas, apenas pelo prazer de mastigar. Eu me aceitei fumante, eu me aceitei viciada em café, em açúcar. Eu me aceitei da forma errada. Eu me aceitei me sabotando, me auto-sabotando. E eu me aceitei da forma errada porque eu sei que tudo isso faz mal pra mim. Eu tenho consciência. Quando eu percebi tudo isso que estava acontecendo, eu tentei cuidar de mim. Eu tentei melhorar minha alimentação, melhorar a minha autoestima, a forma como eu me vejo. Eu tentei diminuir o meu peso, tudo mais. Tentei modificar a minha vida, os meus hábitos. E eu até consegui por um bom tempo. Eu fiz 2 faculdades, fiz administração de empresas e pedagogia.
E na fase pós-formação, né, quando eu terminei as minhas graduações, a gente espera conseguir se colocar no mercado, enfim. Mas não foi o que aconteceu. Eu não consegui um emprego na minha área. E ainda assim, eu ouvi coisas da minha família, sabe? Que diziam que eu só queria viver da aposentadoria da minha mãe, que eu era sozinha, que eu era errada, que eu já tinha quase 30 anos de idade, 2 faculdades no currículo e nenhum emprego. E que isso não iria mudar, porque eu não sou capaz de viver a minha própria vida e coisas desse tipo, sabe? Que a gente ouve da própria família. Hoje eu me encontro num ciclo vicioso. Hoje eu consigo identificar que eu vivo um ciclo vicioso. É um ciclo onde eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer, eu não sei como sair. Eu já li inúmeros livros de autoajuda, já fiz inúmeras meditações, já assisti milhares de vídeos de autoajuda e mesmo assim eu não consigo sair. Eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar essa realidade, entende? Eu sei o que precisa ser feito, mas eu não consigo mudar essa realidade. Eu tento fazer, mas não consigo mudar, não muda. E porque assim, além de eu me auto-sabotar, eu tô voltando a comer os fiapos de roupas, os fios dos tecidos das minhas roupas, sabe? Ficar mordiscando as roupas. Eu tô voltando com meu vício em açúcar, em cigarro, em café. Eu tô repetindo tudo em um ciclo que parece ser sem fim. Desde que eu me formei em pedagogia, eu consegui apenas um emprego como professora. Foi em um colégio onde eu fiz questão de denunciar. Eu fiz questão de denunciar eles porque eu vi que eles feriam algumas leis, sabe? E, enfim, isso ia contra o que eu acreditava. E eu acabei sendo demitida por isso. Acabei sendo demitida. Enfim, desde então eu tenho procurado, né, outros trabalhos. Eu venho conseguindo um pouco de dinheiro agora, durante essa crise da pandemia, auxiliando um aluno autista. Aluno esse, o qual eu já trabalhei durante o meu estágio na faculdade, né, com aulas online, auxiliando nas aulas online. Eu também tenho procurado outros empregos, mas eu tenho uma mãe que atualmente está dependendo de mim para tudo. Ela está com as costelas quebradas por ter escorregado no banheiro. E sabe, isso é algo que me dói demais. Me dói demais porque eu não consigo um emprego, mesmo que seja na modalidade home office. Eu não consigo ter uma vida, eu não consigo me sustentar sozinha. Eu faço de tudo, eu cuido da minha mãe com o maior amor e carinho. E, sabe, todo o carinho do mundo. E apesar de ouvir os absurdos que ela me fala às vezes, as coisas que ela me diz, ainda continuo dando o meu melhor, continuo fazendo tudo que eu posso, tudo que eu acredito para cuidar, para auxiliar ela nesse momento. Eu me sinto numa solidão completa. Eu me sinto pedindo socorro a mim mesma. Eu me sinto numa ansiedade tão grande por cuidar de mim novamente, sabe? Por querer cuidar de mim de novo. Mas sempre que eu tento, eu me auto-saboto. E é aquela tal da espiral sem fim, sabe? Fica na minha mente e começa a vir e virar aqueles pensamentos sem parar na minha cabeça. E sempre me vem esse sentimento de culpa, de ansiedade, esse medo de ser sozinha, esse medo de ficar sozinha no mundo, medo de não realizar nada na minha vida, medo de não saber me virar quando a minha mãe se for. Nossa, são muitas dores, são muitas coisas na minha cabeça ao mesmo tempo. E eu não sei lidar, eu não tô conseguindo lidar com tudo isso. Eu preciso de um conselho sobre o que fazer e como fazer pra, sei lá, tentar sair dessa situação.
Gostaria primeiramente de informar que o nome verdadeiro foi alterado para que seja preservado o sigilo terapêutico. A história da Isis é provavelmente a história que muitos também devem estar passando, passaram ou passarão. Espero que este vídeo lhe ajude de alguma maneira a entender melhor o seu processo e se aceitar mais e melhor. Temos aqui um caso de apego emocional, abandono, medos, autossabotagem que levam a uma provável ansiedade. Me parece que desde cedo você precisou provar muito do seu valor, pois mesmo muito nova já se viu com uma maturidade além do que gostaria, e talvez esse seja o primeiro passo a observar. O desenvolvimento do corpo precocemente provavelmente deve ter vindo com outros fatores e pressões que uma criança não precisaria ter que lidar, como por exemplo, você já é uma mocinha, precisa se comportar direito, o que vão pensar de você? Ou até mesmo, você já é uma mocinha e os homens vão te olhar diferente agora, precisa ficar atenta pois homens não prestam. São especulações da minha parte para que você possa pensar sobre. Você passou por um momento muito difícil, ainda muito jovem, que é ver o seu namoradinho se suicidar. Coisa que eu acho que ninguém deveria ter que passar, ainda mais uma criança. Porém isso aconteceu para você, e por mais doloroso que seja, é preciso deixar ir a mágoa que ainda tiver guardada, da sensação de abandono que ainda pode ter ficado em você. Você não tem culpa do que aconteceu com ele. E por mais que você o amasse, do jeito que a juventude ama, ele partiu. E não dá para mudar o que já aconteceu. Mas você pode mudar a forma como você lida com isso. Pelo seu relato, após esse momento você começou a se dedicar mais aos outros do que a si mesma, com medo de perder mais alguém importante na sua vida sem que pudesse fazer algo para impedir. Você disse que se aceitou da forma errada, e aí ficam alguns questionamentos que eu gostaria que você usasse para refletir, e se possível, se você tiver, escreva num caderno, para que você possa anotar e ler e reler sempre que for possível, porque dentro do processo de autoanálise, eu sempre peço para os meus pacientes para que eles anotem, caso eles tenham o costume de anotar, ou gravem o áudio deles falando sobre, mas que de alguma maneira você possa descarregar essa energia através da escrita, ou através da fala, através de uma gravação, não importa como. Apenas eu quero que você pense sobre por que forma errada? O que é essa forma errada do qual você diz? O mesmo errada que você ouvia da sua família? Quando você diz cuidar de si, era por você ou era para os outros? Você estava cuidando de si para você ou estava cuidando de si para os outros? Você fez tudo isso como se estivesse com muita fome de mudar a pessoa que era externamente e foi consumindo tudo que podia para poder provar às outras pessoas que você era capaz de mudar e ser alguém melhor, ser aceita, ser a pessoa certa talvez. Essas já são algumas coisas para refletir e analisar, tudo bem? Pergunte a si mesma: quem é você? Quem é a Isis hoje? O que a Isis gosta de fazer? Como gosta de se cuidar? Quais são as ações que fazem a Isis ser feliz hoje? O ciclo de autossabotagem vai cessar. Começa observando quando eles se ativam e aos poucos, sem tanta pressa, usa o seu tempo. Você tem tempo, é a sua vida. E a partir desse ponto você pode fazer uma escolha de qual ação você vai tomar. E aí não vai ser mais uma ação inconsciente, e vai ser consciente e com base nas suas escolhas. Acredito também que seria um ótimo ponto a se observar que há aí dentro uma criança sedenta de saudade do carinho e do abraço aconchegante que só você pode dar. Que tal promover esse encontro com a sua criança interior? Pois quando você diz sobre comer fiapos da camisa, me remeteu muito aos bebês que, em busca de carinho e aconchego da mãe, chupam a fraldinha, sabe? Pois carrega nelas o cheirinho que a mãe tem e inconscientemente a proteção que vem dela, a mãe. E uma coisa que eu sempre digo aos meus pacientes: sempre que tiver muito difícil de suportar ou uma crise bater a porta, lembre-se sempre de
respirar. Parece tão bobo e comum, mas sempre funciona. O nosso cérebro funciona muito melhor quando está oxigenado. Então, sempre que estiver no momento de crise, lembre-se de parar e respirar. 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 Acalmando a sua mente, acalmando seu corpo e, consequentemente, essa oxigenação vai ajudar o seu cérebro a tomar melhores decisões. Muito obrigado, Isis, por você compartilhar a sua história. Cuide-se e lembre-se sempre que você não está sozinha e que isso é um processo, o seu processo de autoconhecimento, na sua jornada da sua vida. Você tem muito tempo pela frente para modificar a forma como você se enxerga, a olhar mais para si mesmo, a cuidar mais de si mesmo. E, consequentemente, você pode cuidar das outras pessoas, da sua mãe, da sua família, do seu trabalho, com calma. Mas com calma com você por enquanto. Eu espero que essa história tenha despertado em você, espectador, a vontade de se conhecer melhor e entender os seus processos. E que as explicações que dei sejam úteis para a sua jornada, assim como tem sido para mim e para os meus pacientes. Espero ter ajudado de alguma forma, e se você gostou desse conteúdo, simpatizou com a história e com a análise, peço que compartilhe com seus amigos e familiares, curta e deixe o seu comentário. Caso tenha interesse em deixar sua história para que possamos contar e analisar no canal, mande para o nosso e-mail que estará na descrição do vídeo. Nosso muito obrigado e até breve.